Bom, o tema sociabilidade perversa, não é? Sugere, desde logo, uma reflexão psicanalítica. Mas, como qualquer bom psicanalista sabe, preciso olhar primeiro, ver se não há outras doenças. Não vamos começar pela psicanálise da sociabilidade, vamos começar por outras coisas mais elementares. Olhar. A sociedade brasileira foi ao médico. Tá bem. Então vamos fazer alguns exames básicos, não é? Primeiro exame. Vitalidade. Péssima. Péssima. Antigamente você batia no joelho do cara para o joelho fazer assim, né? Batia assim. Se o joelho não mexesse, você estava ruim. Se bater no joelho da sociedade brasileira, já está ruim. Por quê? Pela simples razão de que há 20 anos o país está semi-estagnado. 20 anos. Os senhores sabem muito bem, vou repetir coisas que sabem, são pessoas informadas. Entre 50 e 80, o Brasil cresceu em torno de 7% ao ano. Economia brasileira. Crescer 7% ao ano significa dobrar a cada 10 anos. De 80 para cá, nós crescemos em torno de 2% ao ano. O país faz 20 anos que anda de lado, semi-estagnado. A economia não cresce. E, portanto, não gera empregos. Entre 50 e 80, o emprego cresceu a uma taxa em torno de 4,5% ao ano, que é uma barbaridade. É uma taxa altíssima, bem superior às taxas de crescimento populacionais que nós tínhamos nesse período, que eram altas. Entre 50 e 80, nós tivemos uma transformação estrutural da economia formidável. Industrialização, montamos a indústria pesada, a indústria mais sofisticada, urbanizamos a sociedade. Urbanizamos a sociedade. Tivemos uma mobilidade ascendente. Sem a industrialização e urbanização, provavelmente boa parte dos que estão sentados aqui não estariam aqui. Estariam na vida rural ou em algum vilarejo. Mobilidade social, o Brasil é um país simpático, onde as pessoas tinham oportunidades. Claro que uns mais do que os outros. Isso não quer dizer que não havia desigualdade, mas quase todos melhoraram de vida. Quase todos. E mesmo o sujeito que estava lá, digamos, numa favela ou num posto na sociedade muito ruim, ele tinha esperança de melhorar. E se ele não melhorasse, o filho melhorava. De 80 para cá, nesses 20 e poucos anos, nós temos já um fenômeno sensível da mobilidade social descendente. Mais do que isso, pela primeira vez, desemprego. Desemprego aberto. Grande, especialmente, pode se medir de um jeito, de outro, pouco importa. Mas é grande, especialmente nas áreas metropolitanas, que representam 40% do país. E são o seu centro nervoso. Pela primeira vez aparece um fenômeno, por exemplo, do desemprego na classe média. O desemprego não atinge hoje só o pobre. Ele atravessa toda a sociedade. Desemprego na classe média é um fenômeno dos anos 90. Uma enorme dificuldade dos jovens de entrarem no mercado de trabalho. Enorme. Então, a sociedade que perdeu a vitalidade que tinha.
Porque os senhores sabem que entre 50 e 80, ou se quiserem até recuar para trás, também vale, o Brasil foi a sociedade com as maiores taxas de crescimento do mundo. Nós crescemos mais, inclusive, que o Japão. Então, agora isso tem um problema. Por quê? Porque se você retira o crescimento econômico num país cheio de problemas, bem, aí começam a surgir outras patologias. Outras patologias. Então, nosso primeiro problema é isso, é perda de vitalidade econômica, que tem consequências imediatas e imediatas, conforme veremos. Mas o país parou. O país parou. O contraste, não é? Hoje o que é? Com o leste asiático, especialmente com a China, que cresce a 8%, 9% ao ano. A indústria chinesa só neste ano cresceu, nos 3, 4 primeiros meses, em relação ao ano passado, 19%. E nós tínhamos a vitalidade. No começo dos anos 70, não é, havia a ideia de que nós estávamos caminhando para o primeiro mundo. Falava-se um milagre brasileiro. Esses últimos 20 anos foram uma tragédia do ponto de vista do crescimento econômico do Brasil. Então o exame por aí não vai bem. Não vai bem. Outro exame. Tomemos passamos o exame da justiça. Bom, estamos reprovados. O Brasil é seguramente a sociedade mais injusta do mundo, tomando em conta o seu nível de desenvolvimento econômico. É um espanto. É um espanto. Do ponto de vista da distribuição da riqueza e da distribuição de renda. Já vimos assim, não exibíamos nenhum modelo de sociedade justa. É verdade, mais justa. Mas estávamos muito aquém do estado onde chegamos agora. Muito aquém. 2/3 da força de trabalho brasileira ganham até 3 salários mínimos. 600. Dois terços. Os 2% superiores devem concentrar alguma coisa parecida como 38% da renda. 2 a 3%. Então não é possível. E mecanismos de justiça básicos funcionando. Isso chama educação. Que é uma coisa inacreditável. Qualquer país decente do mundo resolveu o problema de educação dos seus filhos em um espaço de uma geração. Se tome, por exemplo, a França, com a República, entre 1870 e 1890. Todas as crianças francesas estavam na escola. A Alemanha um pouco antes. O último a resolver isso foi a Coreia. Foi o último. Em 1960, a Coreia era um país de analfabetos. Inteiramente analfabetos, quase. Em 20 anos, não havia nenhum menino coreano até 18 anos que não estivesse na escola e numa escola de boa qualidade. Nós falamos em educação desde José Bonifácio. A educação brasileira é uma tragédia. E regrediu. Regrediu. Uma degringolada. Ensino de matemática. O Brasil concorreu na última Olimpíada Mundial de Matemática. 68 países concorriam. Nós tiramos exatamente o 68º lugar.
É uma calamidade. O ensino péssimo. Aí o sujeito diz, bom, mas as crianças estão no colégio. Sim, melhor que estivessem no colégio do que não estivessem. Mas uma política ou um país tem que ser julgado não pelas pequenas melhorias que faz, mas entre o que é possível e o que é feito. Por que que os países resolveram o problema e nós não? A educação hoje é um mecanismo de manutenção da desigualdade social, um mecanismo poderosíssimo. Os filhos das pessoas que podem estar em colégios de bom padrão, levam uma vantagem sobre os outros brutal. Especialmente no mundo onde o conhecimento é móvel, exige, na verdade, capacidade de pensar e de resolver problemas e outras competências que só o ensino de qualidade produz. Está aí. Quer dizer, no quesito justiça, nós não temos nada parecido com o conceito capitalista de justiça, que é o conceito de igualdade de oportunidades. Se eu vou olhar a escola também como um mecanismo de socialização, complicado, a escola educa. Olha, no meu tempo, eu tinha, por exemplo, 3 tias que eram professoras primárias. 3. Eram pessoas cultas, de bom nível, mas não ganhavam muito, mas educaram decentemente seus filhos com dificuldade. Não foi sem dificuldade, não. Mas tudo direitinho. Eram educadores. Educador é o seguinte, a escola foi feita não só para ensinar português nem matemática, a escola foi feita para transmitir valores. E, mais adiante, para discutir os dilemas culturais, intelectuais, morais do mundo. A escola educa nesse sentido, com E grande. Não há nada mais que me deixe feliz de ser chamado de educador. Não sei se eu consigo ser. O E grande. Ou a escola se transformou simplesmente numa agência de fornecimento de conhecimentos puramente úteis. Pergunta. Se eu vou olhar para outro exame, cidadania. Está bem, o Brasil, graças a Deus, saiu dessa ditadura horrorosa que nós vivemos aqui. Tempos horríveis, tenebrosos, não gosto nem lembrar. Mas devemos lembrar para não repetir. Agora, dizer que o país é um país democrático, hoje, a eleição, que é excelente, há liberdades públicas, o que é formidável, só quem, na verdade, foi perseguido sabe muito bem o que isto vale. Mas eu posso dizer que isto aqui seja uma democracia no seguinte sentido, que haja um espaço público estruturado, um debate minimamente entre iguais do ponto de vista de conhecimento, de informação, etc. Estamos longe disso. Só há espaço público quando ele é estruturado por partidos, por outras organizações intermediárias. Claro que elas surgiram, há muita coisa nova e interessante. Mas estamos muito longe daquilo que se poderia chamar de uma sociedade democrática. Muito longe. Há monopólio dos meios de comunicação de massas. Não há controle social sobre os meios de comunicação de massas, não censura, controle social, etc. Então, se eu vou olhando, negócio complicado. A sociedade não cresce, mobilidade, que era um mecanismo, na verdade, de soldagem social, numa sociedade muito injusta, a mobilidade.
está espanado completamente. Eu vejo a sociedade com uma renda e riqueza cada vez mais concentrada. São números absurdos, meus amigos. Absurdos. O ano passado, o Brasil transferiu para os rentistas alguma coisa em torno de 10% do PIB. O que é uma coisa de louco. De louco. É inédito, do meu ponto de vista, eu não conheço nenhum caso, nem na Rússia czarista, nem muito menos na Alemanha da década de 20. Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha transferido para rentistas uma tal proporção anual do PIB. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Taxas de juros altas, absurdas. Gasto público perverso. Porque, veja, nós estamos aqui, são cifras mais ou menos elementares. O ano passado, o governo federal gastou 156 bilhões de reais de juros e 30 bilhões de reais em saúde e 1 bilhão de reais em educação básica e 450 milhões em estradas. Bom, mas tem alguma coisa errada. Parece que tem alguma coisa torta. Não é possível isto. Não é possível converter o Estado com uma carga tributária crescente. Todo mundo pergunta por que os impostos subiram. A carga tributária subiu barbaramente nos últimos anos. Que as pessoas reclamam e têm certa razão. Por que os impostos subiram? Para pagar juros da dívida. Para pagar juros. Ao contrário do que as pessoas pensam, o Estado brasileiro, salvo 1 ou 2 anos, na década de 90, jamais fez déficit porque contratou mais, porque gastou mais, etc, etc, etc. Ao contrário, superávites sistemáticos e crescentes. Para quê? Para garantir a solvência da dívida e pagar juros. Bom, mas é possível, interrompendo um pouco por aqui, alguém imagina isto mais 10 anos? Nós temos, assim, várias assertivas. Eu queria a sua análise a respeito. Sim, senhor. É Se eu o puder. País do Futuro, Pátria do Evangelho e Celeiro do Mundo. E aí fecha acumulada com deitado eternamente em berço esplêndido. Tá bom. Isso aí é difícil, a sua pergunta, hein? Difícil, olha, vou por partes, né? O Sérgio Buarque de Holanda, que o senhor conhece, é o pai desse Chico Buarque, isso, que é o maior historiador brasileiro. Escreveu um livro chamado Visão do Paraíso. Maravilhoso. Quando ele escreveu, em 1956, ninguém prestou atenção, né? O livro não teve nenhuma repercussão. Um livro difícil, muito erudito. E depois, nos anos 80, etc., que o livro foi ganhando força, etc. Esse livro é muito engraçado, porque livro difícil, né? Termina assim, ó. A história do Brasil é uma procissão de milagres. Primeiro ele diz, tivemos o milagre do açúcar, depois teve o milagre do ouro, depois, assim dizia, também no Brasil contemporâneo temos tido milagres. Certo? Agora, que o maior historiador brasileiro que ele é, este livro é um livro de... não fica atrás de nenhum grande livro de história do século XX.
diz que o Brasil não tem história. Se a história do Brasil é uma procissão de milagres, é um povo sem história. É uma coisa terrível que ele está dizendo, hein? Terrível. Não é? E essa ideia do milagre tem a ver com duas coisas. Com a ideia que Deus é brasileiro, né? E a ideia de que, sendo Deus brasileiro, nos puxa da beira do abismo em que nós sempre nos encontramos. Tá certo ou não? E eu até disse que o Plano Real foi o último milagre. Né? O presidente Fernando Henrique ficou nervoso. Falou, milagre não, nós trabalhamos muito. Por que o Plano Real foi um milagre? Porque a inflação só acabou porque nós fizemos uma enxurrada de importações e sobrevalorizamos o câmbio. E isso só foi possível porque nós tomamos uma dívida externa nova de 200 bilhões de dólares. Tomar uma dívida externa nova de 200 bilhões de dólares, que é uma coisa inacreditável. O Brasil já tinha entrado numa crise no começo dos anos 80 por causa da dívida externa. Fomos à moratória. Eu estava no governo quando a moratória foi feita. Certo? Depois disto, aparece um cidadão e faz, ou vários cidadãos, que na verdade também são pura representação de outras coisas, faz uma outra dívida externa de 200 bilhões de dólares. Como é que foi possível? Porque havia sobreliquidez do mundo. Então, um dos problemas brasileiros, eu não vou entrar nisso aqui, porque é um problema técnico, chato, tá certo? Porque, veja, essa ideia do milagre é o seguinte, a história do Brasil pode ser pensada como isso? Pode. O açúcar. Só foi possível porque tinha lá, na Europa, gente que consumiu açúcar. Se nós não tivéssemos descoberto o ouro no século XVII, tivéssemos descoberto, por exemplo, no século XVI, o Brasil não existiria tal como nós o conhecemos. Porque foi com a economia mineira que nós articulamos o país. Pela primeira vez, integramos o Sul, São Paulo, nos circuitos mercantis, já está no Caio Prado, tá certo? Já tinha mostrado isso. Quando acabou, esgotaram-se as minas, nós podíamos ter virado o Peru. Não é? O que aconteceu no Peru? Acabou a mina, esgotou, a economia tem uma regressão mercantil brutal. Você sabe que a economia da prata do Peru alimentava toda a economia aqui da América do Sul, desde lá de cima até Buenos Aires. Acabou a prata, regrediu tudo a uma economia de subsistência. Nós podíamos. Quando acabou o ouro aqui, não, circunstância, eles fizeram a revolução industrial lá. Né? E o café, na verdade, é uma criação da Revolução Industrial. O café é uma especiaria, até então, o senhor sabe. O café começa a se generalizar o seu consumo porque é um estimulante. O trabalhador toma café porque trabalha 15 horas por dia porque não cai em cima da máquina. Certo? O café vira um produto de massa com a Revolução Industrial. Em 30 anos, o Brasil monta uma economia cafeeira extraordinária. Você vê a vitalidade também do país. Tem os dois lados. Né? Em 40 anos, o Brasil monta uma economia cafeeira que é o segundo produto de exportação do mundo. Só perde para os produtos têxteis. Hã? Agora, a industrialização, eu não posso pensar como um milagre. Ela foi um projeto nacional, em larga medida. Tá certo? Então, vem dar... O senhor vê como a história é lenta, né? Lá desde 1870 que as pessoas estão fazendo a crítica daquilo, vem coisa, vem os positivistas, vem não sei o quê. Tá certo? E, na verdade, se você forma, em torno da ideia de que o país precisa industrializar, uma corrente de opinião pública fortíssima, que fez a industrialização, que fez a Petrobras, que lutou, que bebê, tá certo? Que queria construir uma nação. Eu não vou entrar nisso aqui, que isso é objeto de outras palestras, imagino. Quando eu era estudante, saía para a rua, porque era para construir uma nação civilizada. Nós tínhamos um projeto nacional, com problemas, isso, aquilo. Na verdade, nós perdemos isso. Os próprios governos militares
em alguma medida, são um desdobramento disso. Perverso, se quiserem, pervertido até. Tá certo? Mas nós hoje não temos essa ideia de que nós podemos, sim, construir aqui uma nação civilizada. Que é possível, de que nós somos capazes. Precisa acabar com esse negócio de choraminga. Não estou dizendo que o senhor fez isso, tá certo? Não fez mesmo. Mas nós precisamos dizer, bom, o senhor imagina em 1930 isso? É certo que houve a Revolução de 30, né? Mas o Getúlio olhou ali, imagina, que coisa louca. Não tinha FMI, mas porque não tinha, eles ainda não tinham inventado um representante deles. Eles vinham as missões. O Getúlio, quando assumiu, nomeou como ministro da Fazenda o Zé Maria Whittaker, que era o dono do maior banco brasileiro. Ele disse o seguinte: cidadãos, vamos fazer o ajuste. Corta o gasto. É sempre a mesma coisa. Né? Sempre a mesma coisa. Não tem novidade. É muito chato quem vê, aliás, os ajustes que os credores ingleses impuseram ao Império Brasileiro no século XIX. Então é muito chato porque é o repeteco. Aí o Getúlio olhou e, de 8 ou 9 meses, botou ele para fora. Falou, agora bota um advogado aqui de ministro da Fazenda, o tal de Oswaldo Aranha. Não entende nada. E assim é que vai. Pronto. Foi fazendo, foi fácil? Não, dificílimo. E no pós-guerra, a gente foi para a rua. Uma coisa da Petrobras, não preciso dizer para o senhor, que é um homem politizado. E assim por diante. Não é? Agora, é a gente diferente. Toda vez que há dinheiro abundante no mundo, nós tomamos dinheiro. Quando o dinheiro não é mais abundante, nós quebramos. Certo? Corremos o risco agora de acontecer a mesma coisa. Para quem mexe com isso, como eu, dá um tédio extraordinário. Durante o século XX, nós tomamos dinheiro fácil 11 vezes e quebramos 11 vezes. Então, nós precisamos arrumar um mecanismo interno de financiamento. Como os países que se desenvolveram arrumaram. Nesse sentido, os bancos públicos têm muita importância. Por que, na verdade, nós reduzimos o tamanho do Banco do Brasil? Por quê? Porque o Banco do Brasil, os bancos públicos em geral, tinha problemas, roubou, não sei o quê, tudo bem. Mas funcionavam como moderadores da taxa de juros. Toda vez que o governo queria regular a taxa de juros, fazia com que seus bancos oferecessem crédito a taxas de juros mais baixas. O que eu não entendo é por que aumentamos o superávit primário, por que não usamos o raio de manobra que nós tínhamos para negociar um outro acordo, por que nós renovamos o acordo com o fundo, por que nós estamos praticando essas taxas de juros absurdas, por que nós não compramos reservas quando devíamos ter comprado, por que nós deixamos o câmbio valorizar. E não adianta nada, porque é inútil, porque é carne para leão. Você dá carne, o leão come, abre a boca de novo. Você tem que jogar mais carne. Eu tenho insistido na cidadania e na política com a via de mudança, porque eu acho que isto é hoje, né, o perigo da desesperança na política e o risco de se imaginar soluções que não são soluções que passem pelas instituições democráticas é grande, viu? É crescente. Eu, quando saí do governo, eu tinha visto tudo por dentro, né? Não porque isso, aquilo, simplesmente porque eu estava num momento muito interessante. Foi um momento do Plano Cruzado e eu vi a sociedade brasileira organizada passar toda na minha frente. Simplesmente porque o Cruzado tinha o problema da conversão de dívida, tablitas, etc. E o cara passava lá. Tudo que é gente organizada, eu só não vi povo no Ministério da Fazenda, né? O popular eu não vi. Esse não entra lá. Tem uma placa embaixo. É proibida a entrada de populares. Não pode. Mas eu vi tudo. Eu saí muito pessimista e via tamanho da crise. Aí o pessoal dizia que eu era catastrofista. O professor João Manuel, catastrofista, sujeito. Realmente, vamos ser otimistas.
Nós não devemos nem ser nem pessimistas nem otimistas, devemos olhar as coisas como elas são. Mas eu nunca imaginei, estou contando essas coisas, que o Brasil fosse chegar no estado que está. Se eu vou projetar isso mais 10 anos, vai assim outra vez? Vai a 2% ao ano, com um desemprego aberto enorme, com um fenômeno terrível, desemprego jovem. O desemprego jovem, por exemplo, nos bairros pobres da periferia de São Paulo, é superior a 60%. É isso, vai assim. Mais 10 anos? Mas... é claro que esse quadro todo social e econômico tem repercussões sobre a vida espiritual e moral. Mais do que isso, há outros fatores aí que também que são independentes. Não são derivados da economia nem nada. Aí são outras questões. Mas aí o problema também é terrível. Eu me pergunto, o que é pior no Brasil? É a miséria material ou a miséria espiritual? O senhor desliga a televisão. É um espanto. É um espanto. Espanto. Não é? Eu costumo falar, os alunos riem às vezes. É o único país onde o diabo fala, né? O diabo fala. O senhor liga, tem uma sessão de exorcismo, o sujeito começa a manifestar o demônio lá embaixo, aí com você corre, pega, traz no palco, assim, o cara. Aí o camarada pergunta, diabo, cara, tô aqui, peguei ela. Aí o vira, tem o teste de fidelidade. Teste de fidelidade. Pega uma mocinha, um dos que eu vi. Não sei se vocês viram esse programa, que é a humilhação completa. Terrível. Aí você vai olhando esse panorama. Agora, nos Estados Unidos tem, é verdade, mas o conjunto, se eu olhar, o conjunto é um espanto. Compare com a televisão francesa, com a televisão alemã, com a televisão belga. E mesmo com a meio semi-cafona televisão italiana. Isso é uma coisa, mas o que é isso? Eu venho acompanhando, não tenho nada contra isso, né, no princípio. Mas o que é que, se nós tomarmos a religião, que é um dos focos estruturadores da sociedade, o que é que você tem visto? A religião perde a transcendência. Perde a transcendência, vira uma coisa terrena. E mais do que isso, uma troca. Em certas igrejas neopentecostais, que eu não quero citar, não interessa aqui citar, é chato, a troca é direta. Pague e receba. Então aparece um sujeito, eu tinha só um carro é o meu único bem, entreguei a Jesus o carro e aí em 6 meses comprei 3. As pessoas ouvem isso, como eu. O pessoal acha que eu não vejo televisão, vejo mais do que. Porque, ó, mas é isso aí. Não é? É possível isso? São sintomas. Mesmo na Igreja Católica, a perda de transcendência é enorme da religião. A religião vira cada vez mais mundana, cada vez mais utilitária. Problema é sério. A família, nesse processo, nesses últimos 25 anos, está cada vez mais sitiada por várias coisas. Eu fico muito impressionado agora que eu voltei. Fui obrigado a entrar em contato com esse problema e filo com grande interesse. Eu fico ao abandono dos filhos por circunstâncias da pobreza, da miséria, das más condições de vida, mas ao abandono reverso na prosperidade, no consumismo. Vários orientadores de escolas
não só aqui de Campinas, da região, não só da região, de outros lugares por onde andei e ando, que me dizem, professor, o que me impressiona é o fato de que a família abandona os filhos. Estamos falando de filhos de classe média alta para cima. Claro, não é por... Não se trata de más intenções. Claro, a mãe trabalha, o pai trabalha, uma barbaridade. Pelo contrário do que as pessoas acham, o brasileiro trabalha uma coisa de louco. Não há mais tempo. A família está atravessada pelos meios de comunicação. É o programa infantil que quer moldar consumidores. É o programa da violência. Então, todos os focos... Agora, o reflexo disso o que é? Se torna só duas coisas, violência e corrupção. Todo mundo que pensa que corrupção só tem... Pensa em corrupção, pensa em político. Não é assim, não. Não é assim, não. Por exemplo, toma um exemplo. Colégios chiques de São Paulo, que eu conheço, diretores e orientadores, etc. Todo dia tem roubo. Uns roubam os outros. A Folha de São Paulo, um dia publicou uma matéria sobre Alphaville, roubos em Alphaville, que é um bairro elegante de São Paulo. Aí tinha uma menina de 16 anos, como o nome não aparecia, e o repórter perguntou, roubou? Você roubou? Ela disse, não, que ainda não foi necessário. Não foi necessário. E a violência? Claro que ao desemprego, não é? O sujeito diz, você, a sociedade me trata mal. Não me dá casa, não me dá escola, não me dá hospital. Não é? Se é assim, então, se eu não valho nada, se a minha vida não vale nada, a sua também não vale. Isto é verdade. Agora, problema. Você pode ser pobre e não matar ninguém. A miséria não significa necessariamente os índices que o Brasil tem. O Brasil só perde nos índices de morte violenta para a Colômbia. Só para a Colômbia. Só. Só. E atravessa tudo. Se você vê esses casos, que chocam a sociedade, é muito curioso, que choca a sociedade quando o assassino é filho, isso choca mesmo, mas de renda mais alta. Agora, se o senhor vai e examina as causas de morte em São Paulo, o assassinato já é a terceira causa-morte, depois de doenças cardiovasculares e degenerativas, que é o câncer. Isso era assim há 20, 25 anos? Não era assim. Crime organizado? Não existia. É um fenômeno que de 15 anos. Então, se eu olho isto, não é? Esse conjunto de coisas. Eu pego os jovens, por exemplo. Às vezes você olha o menino, é uma página em branco, não tem nada escrito. Nada. Página em branco. Página em branco. Problemas terríveis, porque você produz caráteres narcisistas, tem ego desse tamanho. Então o que você tem? Intolerância ao fracasso, que faz parte da vida. Todos nós temos algumas coisas, alguns sucessos e alguns fracassos, ou vários fracassos. A incapacidade de investimento a longo prazo, de esforço continuado, de pertinácia. A oscilação, não é, que surpreendeu os psicanalistas nos anos 50, pensavam que tratasse de problemas de mania, mas não é. A oscilação entre acessos de
ego grande e depressões. Mas, no fundo, é um caráter depressivo. Diz, a depressão nos Estados Unidos hoje é uma epidemia. E mais do que isso, a depressão jovem faz assim. Nós estamos assistindo isso aqui. Faz assim. Em vários países nós notamos que as pessoas são cidadãos. Os franceses, por exemplo. Sim, os ingleses. No caso dos franceses, eles botaram aquela turma tudo na guilhotina, os reis, os nobres. O senhor não está querendo sugerir uma guilhotina aqui, né? Não, o senhor disse que o senhor tem esperança nesse país. Eu não vejo como o brasileiro se tornar nesse nível de cidadania e sem fazer essa ruptura. Isso é impossível no meu modo de ver. Assim, só no ser bonzinho. Eu respeito a sua opinião, mas discordo. Não é? Nós temos que fazer uma transformação dentro da democracia. Reformas estruturais, não essas, arremedo, dentro do regime democrático. Porque no Brasil é o seguinte, todo sujeito que imagina transformar isso aqui pela violência acaba dando uma coisa de direita e regressiva socialmente, economicamente ruim, etc. Tá certo? Essa é a experiência do Brasil. Todo mundo costuma dizer, professor, o senhor continua, eu digo, eu continuo um velho reformista. Eu já era, quando era jovem, até por temperamento. O pessoal acha que eu sou bravo, eu não sou bravo. Eu sempre fui. Né? Hoje, uma das minhas diversões é verificar todas as pessoas que me chamavam de reformista imundo, onde elas estão. E ticando assim, tá certo? Sou e continuarei a ser, porque eu acho que o Brasil só muda assim. Por isso lutamos pelo estabelecimento da democracia. Aqui tudo tem que fazer dentro das regras democráticas. É inútil você imaginar que nós vamos fazer uma transformação aqui, fora disto, e que isto vai ser uma coisa, vamos dizer, progressista. Vocês vejam bem, eu tiro todos os valores substantivos da vida. E digo, a única coisa que vale é o sucesso e o dinheiro. Bom, mas aí como é que fica? Digo, é a coisa dos americanos, né? Há vencedores e há perdedores. Bom, mas os vencedores são poucos. Os outros todos se consideram perdedores. Se uma sociedade se mede pelo sucesso, se o sucesso se mede pelo dinheiro, se o sucesso se mede pelo consumo, se há uma ética da concorrência inteiramente desregulada e desregrada, bom, mas então que mundo é este? É um mundo robesiano. Onde as pessoas só conhecem, como em Hobbes, o desejo e o medo. A hiperatividade é uma patologia do consumismo, na verdade, da falta de digestão da experiência. Digestão, a experiência tem que ser digerida. As pessoas saem feito loucas, saindo com uma pastinha na mão por aí, elas não sabem para quê que elas. É o pastinha. Você está afobado. E corre. E vai para um lado. Onde é que você está? Estou correndo. Você quer? Está. Você não tem o mínimo de capacidade de digestão da experiência. Porque nós vivemos num ritmo de tempo alucinado. Não porque queiramos, hein? Isso é da sociedade, não se trata de problemas individuais aqui, não estamos falando disso. Agora, o sujeito diz, mas professor, o senhor é pessimista? Eu não sou. Eu olho, evidentemente, não posso tapar o sol com a peneira e dizer que o Brasil vai bem. O Brasil vai bem, extraordinário, um país... Você vê coisas banais, por exemplo, leitura. A língua. Você quer ver, por exemplo, o que vale um país? Pode-se medir pela estima que as pessoas têm em relação à própria língua. Porque o Brasil, você vê, nós pulamos uma sociedade iletrada, escravidão, bebê, bobobó, para uma sociedade de massas. Não passamos pela etapa
de uma sociedade, desse ponto de vista, restritamente ilustrada. Então o sujeito acha que ler uma revista semanal é alta cultura. E ver um programa de um cara que fala 3 línguas. Panorama, mas eu não sou pessimista. Porque eu acho que o Brasil tem potencialidades. Porque eu conheço a história do Brasil. Vocês imaginem, né, coisa que a gente não faz esse exercício, porque não é costume se fazer. Olha o que era o Brasil em 1930. Olha no final do século XIX. O Brasil foi o último país do mundo a extinguir a escravidão. Se olhava o país em 1930, isso aqui era um fazendão horroroso. Horrível. 80% da população estava no campo, em pequenas cidades e vilarejos, miséria, etc, etc, etc. E nós fomos capazes de avançar o país. Bem ou mal, entre 1930 e 1980, nós fizemos uma indústria, e por que não somos capazes agora de reconstruir o país? O diabo aqui é que as nossas elites não estão à altura do país. Isso é que preciso dizer com clareza. Não estão à altura. Há exceções, há isto, aquilo, mas, no geral, não estão à altura, na verdade, de conduzirem um projeto nacional, não só de desenvolvimento econômico, mas um projeto de desenvolvimento social, cultural, espiritual, etc. Mas o Brasil há de encontrar este rumo. O que o senhor recomendaria para a gente poder tomar um rumo que pudesse indo corrigir esse país e melhorar, principalmente a qualidade de vida do povo brasileiro, porque sobra tudo para o povo, né, que também tem um pouco de culpa, porque tem uma cultura de cordeiro de aceitar tudo, que é um dos males do brasileiro, na minha opinião também. Enfim, eu gostaria, assim, recomendações para a gente tomar um rumo legal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu resisto muito em fazer isso. Não é verdade? Por quê? Porque todos somos cidadãos que estamos aqui. Todos nós devemos assumir as nossas responsabilidades. O que nós podemos é discutir, e devemos, né, num foro tão importante e oportuno como esse, tá certo? Eu tenho muita receio de fórmulas. E o que eu prefiro dizer é o seguinte: é preciso uma atitude cidadã, é preciso coragem. Os gregos associavam a política à coragem. Há duas coisas, né? Em relação aos inimigos, a ferocidade. Tem aqui o filósofo, o professor Silvio Rosa, que não me deixa mentir. E, em relação à política, coragem. É preciso, no Brasil, coragem para mudar. Coragem não no sentido de coragem moral, antes de tudo, de atitudes, tá certo? De enfrentar com prudência, porque não se trata, na verdade, de um ato aqui, agora não sei o quê e tal. Não. As forças que mantêm o país nesse estado são muito poderosas. Não é preciso coragem e, ao mesmo tempo, prudência, sabedoria, etc. Mas que o país pode mudar, pode. Não é? E que não é mais possível, isso não é mais possível. O senhor acha possível nós continuarmos, na verdade, pagando esses juros? Uma saída seria renegociar a dívida? Eu não gostaria de entrar aqui nisso também, porque não é uma palestra sobre isso, mas seguramente sim. Não precisa fazer nenhuma violência, mas é preciso baixar os juros, é preciso acertar, fazer uma concertação qualquer, né? Porque não é mais possível isso. O senhor vê, saindo do coisa, vamos sair da coisa social que já nos atormenta, vamos falar uma coisa econômica. O Brasil precisa investir em infraestrutura. Portos, por exemplo, nós queremos exportar soja. Graças a Deus, o chinês come, que é danado.
Está comendo muito. Ah. Mas no Brasil tem 2 portos que chegaram no limite, que Santos e Paranaguá. Nós precisamos ver, ou faz um 3º porto, ou muda, aprofunda esse, arruma. Agora isso custa 2 bilhões de dólares. E outra coisa que preciso ter muita clareza, né? Já que você está perguntando nessa área, eu já respondo logo. O Estado, né, o Brasil só foi conduzido à posição que conseguiu de 7ª economia do mundo. Hoje não é mais nada, é 15ª, mas chegou a 7ª, 8ª. Não é porque havia coordenação estatal. Não é problema de estatismo. Certo? É um problema de coordenação, de abrir ao empresariado privado horizontes firmes de investimento. Você entendeu, não? Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum. Foi assim, foi feito o plano de metas, o governo militar, para não falar. Tá certo? Então, não dá. Por quê? Porque o empresário privado não assume certos riscos. Aliás, com razão, porque se eu fosse também, não assumia. Então, você me chama, vamos dizer que me chama, você diz agora, você se chama Gerdau. Pô, não, professor. Ah, agora o senhor bota 2 bilhões de dólares. Eu digo, não põe, mas nem morto. Tá certo? Para fazer uma fábrica de aço, vamos dizer, básico, que custa 2 bilhões de dólares, dá uma descontinuidade na oferta de 17%. Você não me garante a saída do meu aço, eu não vou investir. Por isso é que precisa horizonte, coordenação, dizer, olha, vai haver os seguintes investimentos cruzados, energia, nisso, naquilo, coisa, bababó. Tá certo, não? Não, aqui não adianta, as pessoas são completamente tolas, porque não sabem a diferença entre uma economia como a brasileira, que é subdesenvolvida, que não tem certas falhas estruturais, e uma economia desenvolvida. Economia desenvolvida, tudo bem, você dá um horizonte firme de regras para o setor privado, ele faz. Aqui não é assim. Tá certo, não? Mas eu não estou desesperançado, quero dizer isso a vocês. Se tivéssemos tido elites melhores, nós já tínhamos feito isso há muito tempo. O país não tinha chegado aonde chegou. Mas as elites se renovam, a sociedade tem dinamismos. Dou só um exemplo. A classe média. Classe média. Nós vimos todos aqui. Ixi. A classe média foi entusiasta do projeto neoliberal. Não é verdade, não? Uma beleza! Formidável! Vamos para o primeiro mundo, essas carroças vagabundas aqui, tomatinho safado, dá um tomate francês aqui, uma abobrinha de boa qualidade, um docinho, um gâteau parisiense, né? Magnífico. Se iludiu. Não é porque ela é ruim, não. Também teve todo o massacre ideológico das posições críticas que ocorreu nos anos 90. Mas hoje, eu sinto, todo mundo sente que a mentalidade está mudando. Até mesmo porque vai se tomando consciência de que se o país não mudar, seus filhos e seus netos vão morar na periferia das cidades. Então, a sociedade tem dinamismos, nós temos perspectivas, o Brasil é um país de potencialidades e o Brasil vai virar. E algumas coisas que fazem a gente acreditar mais no Brasil. E quero dizer isso, eu não sou de elogiar ninguém, todo mundo sabe, né? São coisas como essas aqui que ajudam, na verdade, a mudar o Brasil. Muito obrigado.